Nós temos, nessa semana, uma pessoa extremamente importante do nosso especialidade Ciência para a Vida. Alguém que é especialista numa área que todos nós temos interesse. A doutora Brenda Pires Guns, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, que nos dá a honra dessa entrevista para falar daquilo que é a sua especialidade. Doutora Brenda, é uma grande honra tê-la aqui conosco e, desde o início, nós agradecemos a sua disposição e a sua paciência para nos atender e gostaríamos de dizer à senhora que o seu conhecimento é altamente importante para todos nós e especialmente para a ciência, para um assunto que é tão comum a todos nós, que é a oncologia. Você é formada na UFS, não é isso? Isso. E depois fez especialização na área oncológica e uma pessoa hoje que tem um nome de projeção nacional até internacional, que nós podemos ver no seu currículo, e ainda que seja tão jovem, não é? E tão competente. Nós gostaríamos de deixar a senhora à vontade, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Afinal de contas, o que é câncer? Professor Lani, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada de poder participar do seu programa. E eu conheço a sua universidade, já estive aí visitando. Tenho uma prima que se formou aí na universidade, é uma universidade que a gente tem bastante carinho, a nossa família, né? E é uma universidade também com uma projeção nacional e internacional, é uma universidade famosa. Fora os seus convidados dos outros programas que eu pude assistir, que são pessoas muito renomadas dentro da pesquisa, e eu me senti pequenininha no meio desse pessoal. Mas câncer, a gente é um nome, vamos dizer, mais popular, né, para um conceito um pouco maior que a gente chama que é a neoplasia, tá? Então, neoplasia é uma proliferação celular atípica, tá? Para a gente definir mais ou menos o que é atípico, então, a gente sabe que o nosso corpo ele tem algumas regras, né? A gente tem uma simetria, a gente tem uma velocidade de renovação dos tecidos diferente. Então, por exemplo, a nossa retina não é a área da visão, né, da retina que projeta a nossa visão, não são células que estão em renovação, mas a nossa pele está em renovação, a nossa pele descama, as nossas células vermelhas do sangue, elas estão em constante renovação. Então, a gente tem tecidos diferentes que compõem o nosso corpo, com funções diferentes. E a neoplasia, então, ela vai ser uma proliferação anômala de células de algum desses tecidos. A gente acaba assim, quando é que a gente considera uma neoplasia? Câncer, né? Quando ela tem um caráter maligno. Então, às vezes, existe uma situação de transição de uma proliferação atípica, mas que não tem uma capacidade de invasão, ou seja, não tem a capacidade de aderir ou entrar na profundidade de um órgão, aderir a estruturas adjacentes. E essa célula também, no começo, não tem capacidade de atingir a corrente sanguínea ou os linfáticos e dar metástase. Então, existe um ponto de transição. Então, existe a neoplasia, que ela é uma proliferação atípica, mas que você, por exemplo, resseca e cura aquilo ali. E existem lesões que já têm algum grau de malignidade, quer dizer, já tem algum potencial de infiltração de uma estrutura, de um órgão, de vaso sanguíneo ou de um vaso linfático, e, portanto, uma capacidade de metástase e de comprometer a vida dessa pessoa. Então, é um nome muito abrangente, mas a gente costuma separar, né, para mais alto grau de malignidade ou menos grau de malignidade nesse sentido, né? Por que isso acontece? Por que acontece com câncer?
Qual que é a origem dele? Afinal de contas, por que que A, B ou C, até crianças, às vezes você vê câncer, existe algum fator genético, algum fator externo que influencia isso? O câncer está ligado à genética, não necessariamente à herança dos nossos pais, né? Que é uma coisa que é a genética que a gente adquire, que a gente chama de germinativa, né? Mas a genética da nossa própria célula, que é um fenômeno de um erro que acontece num grupo de células na transcrição do DNA. Então, as nossas células, elas nesse processo de proliferação, de renovação que eu mencionei, elas podem errar no processo de duplicação do nosso código genético, que é o DNA. Então, quando uma célula vai se transformar em duas, todo esse código genético ele é copiado. Então, é como se você pegasse um livro e escrevesse ou datilografasse ou digitasse ele de novo. Existe chance de erro em várias etapas desse processo, mas o nosso corpo tem um sistema de reparação de erro, tá? Então, a gente tem um sistema de reparação de erro desse DNA e a gente tem um mecanismo de defesa em relação a isso. Se a gente detecta, a nossa célula detecta alguma par de base, né, de errado, ela vai corrigir isso. E se o número de erros for muito grande, ela pode fazer essa célula morrer. Então a gente chama de apoptose. Ela induz a célula a morrer para ela não perpetuar um erro. Então, existe um equilíbrio em relação a isso. Até uma célula consegue nascer, vamos dizer, com erros, o nosso sistema imunológico também consegue detectar proteínas que são expressas na membrana dessa célula que o corpo detecta, o nosso sistema imunológico pode detectar como erradas. Essa célula está errada. O nosso próprio sistema de defesa combate essa célula defeituosa. Então, são vários mecanismos para impedir o erro, mas eles acontecem. E ao acontecer, essas células vão acumulando erros. Nesse acúmulo de erros, a gente vai de uma forma bem simples, né? Que eu estou explicando, estou tentando ser o mais simples possível, mas nesse acúmulo de erros, então essas células adquirem capacidades que elas não tinham. Então, em vez de obedecer à nossa harmonia de renovação de células, elas começam a fazer uma proliferação independente. Então, elas proliferam sem que o nosso corpo peça, vamos dizer assim, sem que os nossos hormônios induzam, prolifera sozinha, ela é autônoma e ela começa a adquirir, esse grupo de células vai acumulando erros e vai adquirindo habilidades como infiltração dessa estrutura, desse órgão e disseminação à distância, que é o que a gente chama de metástase. Ok. Não, a explicação é excelente. Agora, existe alguma forma de prevenir? Eu poderia ter já uma atitudes que eu viesse a prevenir essa doença tão maligna? Nesse contexto de prevenção, então a gente sabe que existem algumas situações que são cancerígenas, vamos dizer. Então, por exemplo, o fumo, ele o tabagismo, o hábito de fumar, ele induz câncer em diversos órgãos, da via aérea, pulmão, esôfago, estômago, pâncreas, vias urinárias, né? Ureteres, bexiga, entendeu? Então, a gente tem doenças que são induzidas por nosso comportamento, vamos dizer assim, tá? Câncer de estômago, ele está relacionado na região ocidental com uma infecção por uma bactéria chamada H. pylori, por exemplo, né? Então, assim, existem situações que aumentam o risco desses erros acontecerem, tá certo? E prevenir vai incluir evitar alguns desses hábitos que podem ser favoráveis aos erros, tá certo? Mas o próprio envelhecimento, ele é um fator que pode aumentar esse risco. O fato da nossa média de idade da população
da raça humana como um todo, né? Aumentou ao longo dos anos. A gente foi vencendo algumas doenças. Então, assim, na década de 50, a mortalidade infantil era muito grande. Morria-se de infecção, de diarreia, de algumas infecções virais, bacterianas. Então, as imunizações, as vacinas, melhoria do sistema de saúde, de prevenção, qualidade da água, várias coisas em diversas partes do mundo foi melhorando. Então, essas crianças chegaram mais na fase adulta, né? Há algum tempo atrás a gente tinha alta mortalidade por tuberculose. Hoje a gente já não tem mais essa mortalidade por tuberculose. Na década de 80, a gente tinha muita mortalidade cardiovascular também. Mas os Sim. estudos, foi evoluindo. Os stents coronarianos, a cirurgia minimamente invasiva para correção de obstruções de coronária, as medicações, controle de colesterol, o hábito de vida, a própria cessação do tabagismo, foram várias influências que também fizeram as pessoas vencerem os infartos, né? Então, a gente hoje tem uma população idosa mais importante. E a gente também tem tem essa questão de malignidade nessa população. A gente tem outros fatores que a gente pode mencionar, alguns vírus. Alguns vírus são relacionados a câncer. Então, os vírus da hepatite, vírus C e vírus B, eles também estão relacionados ao câncer, chamado câncer de fígado, hepatocarcinoma, tá? A gente tem vírus HPV, que é um vírus transmitido principalmente pela via sexual. É um vírus que está relacionado a câncer de colo de útero. Mais de 90% dos cânceres de colo de útero são relacionados a HPV. Câncer anal e de cavidade oral em jovens também está relacionado a esse vírus, tá? E também é um quadro prevenível hoje, inclusive com vacinas do nosso programa nacional de imunizações. Então, hoje o Perfeito. Brasil tem um programa de imunização que inclui a vacina do HPV para crianças na idade escolar, entre 9 e 13 anos de idade, tanto meninos como meninas, com o objetivo de diminuir o risco de câncer de cavidade oral e principalmente colo de útero nas mulheres no futuro, né? Então, existe um projeto do Ministério da Saúde de ter um Brasil livre de câncer de colo de útero no futuro. Ótimo. Doutora Brenda, nós precisamos fazer um intervalo, Tá mas a nossa joia. conversa está muito interessante. Mas fique aí, porque nós queremos continuar essa conversa. Mas lembre sempre, especialidades, ciência para a vida. E nós estamos aqui com um programa na TV Viçosa, que nós amamos e presta um excelente serviço a toda a nossa sociedade. Nós voltamos em 1 minuto. Nós estamos aqui de volta com alguém muito importante, doutora Brenda Pires Guns, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, nos dando a honra da sua entrevista, do nosso especialidade Ciência para a Vida, e tem nos trazido informações maravilhosas sobre um assunto que todos nós temos interesse, a oncologia, o nosso famoso câncer, que todos conhecem. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta muito particular a respeito dos homens, e você pode depois levar para outros tipos de câncer. A respeito do câncer de próstata, o que nós devemos fazer para nos prevenir? E existe outro tipo de câncer que é muito mais intensivo na nossa raça humana? Então, o câncer de próstata é a neoplasia mais comum no sexo masculino, tá? Mas não é a neoplasia que tem mais impacto na vida em termos de mortalidade dos homens. Por quê? Embora a gente tenha uma porcentagem dos homens que vai ter uma doença mais agressiva, eu tenho grande parte dos tumores de próstata
em homens com mais idade, que eles vão falecer de outras causas, não relacionadas ao câncer de próstata. Ótimo. Então, é uma doença já muito bem conhecida, é uma doença que a gente já tem formas, exames de rastreamento para as populações de mais alto risco, tá? Existe o câncer de próstata familiar e existe relacionado também a uma síndrome genética que é com a mutação do BRCA2, então é uma porcentagem pequena, mas é específica e recebe uma atenção especial nesse caso. Mas, no geral, para os homens, se eu tiver que falar para toda a população, hábitos de vida saudável com dieta rica em vegetais. O tomate tem uma substância chamada licopeno, que ele tem propriedades antioxidantes, está descrito que ele diminui risco de câncer de próstata. Atividade física aeróbica como um todo, ela diminui risco de câncer como um todo. Então, o que a gente sabe de vida saudável realmente ajuda em diminuir risco, tá? Mas aí sempre vai ter alguém que vai falar assim: nossa, mas eu tenho um primo que ele é atleta, corre todo dia e teve câncer. Sim, então isso não é uma regra que vai acontecer para todo mundo, mas se olhar em termos percentuais populacionais, a população de homens que tem uma boa ingesta alimentar rica em fibras, em vegetais, e com hábitos de vida saudável, evitando obesidade, né? Essa população tem menor risco de câncer como população, entendeu? Perfeito, não, perfeito. E o câncer de colo, de reto, ele parece que ele é mais agressivo, né, com a humanidade, com nós humanos. Então, para os homens, a gente tem como uma situação de importância em termos de prevenção. Então, tabagismo é uma coisa importante a evitar, né? O câncer de pulmão também tem impacto em mortalidade na população do sexo masculino. E o câncer coloretal também, que é um tumor altamente prevenível do intestino. Então, na população ocidental, a gente tem dieta muito rica em carne animal, estudos principalmente americanos, né? Eles têm um hábito alimentar muito diferente do brasileiro aqui. Mas a população ocidental ela tem um risco maior de câncer coloretal em relação aos orientais, os japoneses e orientais, que têm um risco maior de câncer de estômago, tá certo? Então, o tumor de intestino, ele é uma doença prevenível, no sentido que a gente consegue rastrear com início na idade dos 50 anos, fazendo a primeira colonoscopia. Isso tanto para homens como para mulheres. Nos Estados Unidos, essa idade já caiu para 45 anos. Então, a idade que começa o rastreamento nos Estados Unidos é 45 anos de idade. E aí, de acordo com o que se encontra nesse exame, de acordo também com a história familiar, eu posso ter exames mais frequentes ou menos frequentes. Mas a maioria dos tumores de intestino, eles têm uma sequência de malignização, que essa sequência que eu comentei sobre começo das mutações e essas mutações vão se acumulando, no intestino elas vão formando pólipos e a colonoscopia ela pode remover esses pólipos. Então é um exame que também é terapêutico. E aí esse pólipo um pólipo adenomatoso, por exemplo, que é um pólipo que no futuro, daqui a 5, 10 anos, pode virar um câncer invasivo, ele é retirado num procedimento que o paciente vai estar sedado, um procedimento simples pela colonoscopia, e esse pólipo nunca vira tumor. Então, ele é um exame muito interessante para as pessoas terem em mente, não só o PSA e o exame da próstata. O exame do intestino também é importante. Nas mulheres, a gente também tem outros tumores mais prevalentes, que são de mama, e também no Brasil é muito importante o câncer de colo de útero, tá? Então,
na idade de 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, ou de 50 anos, pelo Ministério da Saúde, a gente começa o rastreamento nas mulheres com a mamografia, tá certo? O rastreamento vai mudar se é uma mulher com alto risco de câncer de mama e isso relacionado à família. Então, de acordo com a história familiar, parentes próximos, se tem uma mutação conhecida ou não. Isso eu não estou entrando no mérito dos casos mais especiais, estou falando para a população geral. Perfeito. Então, é um exame de rastreamento que tem impacto com o diagnóstico precoce num tratamento menos agressivo no futuro, né? Se desenvolve um tumor de mama, o diagnóstico precoce, ele ajuda de forma que essa mulher pode ter um tratamento menos agressivo quando a doença é detectada no início. Doutora Brenda, quais são os cenários hoje? Você é uma pesquisadora, está num hospital de ponta, em termos mundiais. Quais seriam os cenários hoje que você poderia traduzir em rápidas palavras a respeito de tratamentos? Então, hoje a gente está vivendo um período muito frutífero na pesquisa em câncer coloretal. Vou falar agora da minha. Eu faço mais a área de gastrointestinal. E esse fim de semana foi o Congresso Americano de Oncologia, da Sociedade Americana de Oncologia. E aí foi um congresso que trouxe estudos muito importantes, alguns com impacto na nossa prática diária, mudando alguns conceitos e algumas formas de tratar as doenças. E também trazendo, professor, uma situação que a gente vai começar a viver cada vez mais, que é o tratamento direcionado para aquele paciente. Então, a gente, hoje em dia, quando diagnostica um câncer num paciente, esse câncer ele vai ser contextualizado, tá? Quando a gente fala câncer, são doenças muito diferentes que podem acontecer e têm um mesmo nome. Então, a pessoa às vezes chega no consultório e fala assim: ah, na minha família eu tenho câncer. Isso não significa exatamente muita coisa, porque câncer de pele não confere um aumento de risco para câncer de estômago, por exemplo, tá certo? Então, assim, não necessariamente essas doenças estão relacionadas. E os órgãos, os nossos órgãos podem ter vários tipos histológicos de tumor, porque o nosso corpo é extremamente complexo. Então, só na parede do estômago, por exemplo, a glândula que produz o ácido do nosso estômago pode malignizar, mas também pode malignizar o tecido de sustentação do estômago e faz um tumor chamado giste, é um tumor do estroma, é um tumor do tecido de sustentação, tá certo? Tem outros tumores que podem se desenvolver, que são os tumores neuroendócrinos. Então, quando a gente fala câncer, a gente, na verdade, está colocando num bolo vários tipos de doenças. Mas agora, se eu pegar uma doença específica, uma doença com a mesma histologia, ela também tem características diferentes. Então, um câncer de estômago, ele tem hoje já características diferentes de um paciente para outro, tá certo? Então, eu faço pesquisas nessa biópsia que eu diagnostiquei o tumor, eu também consigo pesquisar se esse tumor tem uma instabilidade do seu DNA, que a gente chama de instabilidade de microsatélites, é um nome enorme, mas é só para ilustrar que a gente tem um padrão nessa doença com esse tipo de instabilidade. A gente tem um padrão diferente se a doença tem um receptor chamado HER2 amplificado, quer dizer, como se fosse um botão de liga e desliga numa célula que está tá triplicado, ou tá, sabe? Então, essa célula ela tem vários receptores desse. E isso está relacionado à carcinogênese desse tumor. Então, eu trato esse paciente de um jeito diferente. E a gente está começando a perceber que a gente tem mais detalhes na genética das doenças que direcionam o tratamento. Então, câncer de pulmão, por exemplo, numa doença avançada, eu já estratifico por painéis de biologia molecular a forma que eu vou tratar esse doente, que pode ser uma pílula oral, pode ser imunoterapia,
pode ser combinação de imuno com quimioterapia. O senhor entendeu? Então, Perfeito, não, maravilha. os tratamentos são bastante personalizados, porque essas doenças são diferentes. A gênese delas é diferente, tá certo? Perfeito. E a gente está caminhando para aprofundar isso mais. Esses painéis genéticos do tumor, eles já foram mais caros, hoje eles estão um pouco mais acessíveis. A gente já tem algumas doenças, vou repetir o câncer de pulmão. Então, tem um câncer de pulmão que tem uma mutação num receptor do fator de crescimento epitelial, um receptor na célula. Faz de conta que é uma fechadura de uma porta, tá? Então, esse receptor mutado, ele fica transmitindo um sinal de proliferação para essa célula contínua e ela maligniza, tá? O tratamento de primeira geração, ele direcionado para esse tipo de mutação. É como se eu pegasse uma proteína que encaixasse e inibisse direitinho esse ponto que está hiperativado. Com o tempo, a gente sabe que as doenças elas são clonais. Existe uma grande prevalência das células que são parecidas, mas existe um grupinho que não responde tão bem a esse tratamento. E no futuro, esse paciente que estava com a doença diminuindo, essa população de células resistentes começa a crescer, e aí vira o problema. Então, em algumas doenças, a medicina já evoluiu para desenvolver drogas que combatem a resistência à primeira droga, entendeu? Perfeito, Então, perfeito. a gente evoluiu para uma biópsia que a gente chama de biópsia líquida. Então, nesse paciente com câncer de pulmão, por exemplo, que eu estou tratando, a doença está respondendo e ela começa a piorar. Eu colho um exame de sangue do paciente que vai pesquisar o DNA do tumor circulando no sangue do paciente e vai pesquisar se tem essa mutação. Tendo essa outra mutação, eu consigo dar uma medicação nova que cujo alvo é essa mutação, entendeu? Então, Maravilha. Não entendi, maravilha. isso vai se desenvolvendo. Então, assim, tem doenças que têm muito tropismo pelo cérebro. Então, a medicina vai desenvolvendo moléculas menores que conseguem ultrapassar a barreira que o cérebro faz, que a gente chama de barreira hematoencefálica. A molécula entra na barreira e consegue atingir uma célula que está no sistema nervoso central. Então, a Perfeito. gente evoluiu com técnicas cirúrgicas, a gente tem as cirurgias por vídeo, ganharam muito espaço, melhorando os resultados das cirurgias, reconstruções, cirurgias que antigamente os cirurgiões não conseguiam fazer, eu tinha um alto risco de mortalidade, hoje os cirurgiões já fazem com robô, então o paciente tem uma recuperação, inclusive a cirurgia de próstata, em grandes centros em que o cirurgião já tem habilidade com os robôs, a cirurgia de próstata hoje é feita por robô, com auxílio do Perfeito. robô. Então, isso tudo fez a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico de câncer melhorar ao longo dos últimos anos. Ótimo, ótimo. Doutor, o nosso tempo é curto. Infelizmente, a conversa é maravilhosa. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito particular. Você estudou, formou medicina na UFES e hoje, pela sua posição, pelas suas colocações, alcançou um conhecimento de ponta extraordinário. O que você, como uma jovem cientista e médica, poderia recomendar para os nossos filhos, para aqueles que têm interesse, talvez, em iniciar na área da medicina? Dê um conselho para os nossos adolescentes, os nossos jovens. O que você poderia falar a respeito? Só pedindo a você que você seja extremamente Breve. curto por causa do nosso tempo. Bom, eu sou uma apaixonada pela medicina. Então, sem falar de medicina, se eu puder falar qualquer conselho para qualquer jovem que quisesse escolher uma profissão hoje, é que ele goste realmente do que ele vai fazer. E que isso impulsione, que ele cresça na profissão e que a profissão cresça junto com ele, né? Então, assim, quando os tratamentos que eu fazia na época que eu era residente de oncologia,
Alguns deles eu não faço mais. E a ciência traz isso. Há 6 meses atrás eu fazia um tratamento que hoje já mudou. No Congresso Americano do fim de semana, algumas condutas eu já vou mudar na minha prática clínica essa semana. Então, para as áreas que são áreas de tecnologia, de ciência, a gente tem que estar preparado para continuar mudando e crescendo à medida que o conhecimento vai avançando. Perfeito, perfeito. Que bom, que bom. Olha, é uma honra tê-la aqui conosco. E você não sabe a importância da sua entrevista para todos nós que somos, né, leigos no assunto. E o que nós estimamos é que você continue com as suas pesquisas para nos ajudar a prolongar a nossa vida, não é mesmo? Embora a gente saiba que aqui nós temos um tempo e nos resta depois a eternidade. Mas, com certeza, esse período que nós pudermos ficar aqui, prolongar um pouco mais com a ajuda, né, da sua especialização, da sua dedicação, nós em muito agradecemos. E nós queremos voltar, viu? Não será somente dessa vez, não. Nós queremos que você possa distribuir, não é, com toda a sociedade os seus conhecimentos. E sempre lembrando, especialidades. O nosso objetivo é ciência para a vida. Ok? E você pode ficar agora com as suas últimas palavras. Não, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Estarei à disposição. Eu gosto de esclarecer dúvidas e de explicar, né? Os meus pacientes saem, às vezes, do consultório entendendo tudo do problema deles, porque eu acho que eles são mais aderentes ao tratamento se eles entendem o que que a gente está fazendo, né? E em relação a viver mais, a gente tem que sempre pensar que a gente também tem que viver com mais qualidade. Então, desde cedo, né? Muito embora eu tenha precisado abrir mão de várias coisas, por exemplo, para mim era muito importante ter filhos. Então eu coloquei como prioridade formar minha família para depois passar para um doutorado, outras coisas assim, né? Então a gente tem que sempre olhar para a meta que a gente quer. Se a gente chegar, onde eu quero estar quando eu chegar aos 40 anos, onde eu quero estar quando eu chegar aos 45, onde eu quero estar quando eu tiver 30. E a gente tentar buscar isso, né, falando para os jovens, para os seus alunos, para a população aí da Universidade de Viçosa. A gente estabelecer metas e tentar chegar onde a gente quer. E não perder algumas essências que a gente carrega quando jovens, de não só de disponibilidade, mas também de ser apaixonado pelo que a gente está fazendo. Que às vezes a gente Perfeito. encontra profissionais lá na frente que se desiludiram e estão cansados. Quantas e quantas pessoas eu ouvi falar para eu não fazer medicina, que me disseram na época do vestibular, não faz medicina, entendeu? Porque já estavam cansadas, já estavam, é, né? São várias Saturados. realidades, mas a gente tem que manter essa chama que nos levou a escolher o que a gente escolheu, para a gente ter gás, porque o dia a dia não é fácil, né? Para nenhuma área, né? Perfeito. Tá bom, minha querida. Olha, desculpe aqui a intimidade, mas é uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Nós estamos aqui com a doutora Brenda Pires Guns, especialista em oncologia do Hospital Sírio-Libanês, nos dando a honra do nosso Especialidades Ciência para a Vida. Fique conosco, TV Viçosa. Nós amamos essa TV e ela traz até você informações extremamente importantes.